Fala aí, galera, eu sou o Ed Malés. Estamos aqui hoje no primeiro episódio da segunda temporada do Papo Reto. E nós estamos nessa segunda temporada com a ideia de trazer vários artistas para trazer muito conteúdo para vocês. E hoje a gente está aqui com o Mike Estevão, que é um diretor, artista, professor de teatro, filho de pastor e algumas coisas mais. E eu queria começar esse papo fazendo uma pergunta que é a seguinte: mas o que para você não é arte? Já começa assim, né? Entendi. O que pra mim não é arte? Eu acho que não é arte que eu talvez não atravesse o outro de alguma forma. Isso é possível? Acredito que sim. Tem coisas que não atravessam o outro? Acredito que sim. Principalmente hoje em dia, né? O perfil de pessoas tão indiferentes e tão automatizadas. Eu acho que quando você não faz com a intenção de atravessar o outro, eu acho que isso não é arte. E quando... Isso é interessante que você falou, porque abre um outro caminho. Quando você atravessa o outro e não tem a resposta que você quer, porque a questão é a seguinte: quando o outro não se permite ser atravessado, então aí é justamente por isso que eu fiz a pergunta: o que não é arte? Porque qual é o limite? Então, dentro da tua resposta, a arte depende também da abertura do outro. Sim. Ou não? Você acha que quando é arte, ela rompe essa barreira sem pedir licença? Cara, eu acho tão complicado, já começou me ferrando, porque nós somos tão diferentes, né? Nós somos muito diferentes, cada um com o seu perfil, cada um com o seu jeito. Então, assim, às vezes, eu preciso pensar um pouco, mas eu diria que a arte ela atravessa alguém. Talvez a arte que eu faço me atravesse, talvez a arte que eu faça para atravessar alguém. Existe essa intenção, esse atravessar talvez seja uma intenção, e não um objetivo a ser que necessariamente será alcançado, entendeu? Entendi. Porque também a gente entra, quando a gente começa a pensar nos limites da arte, né, o que é arte, o que não até que ponto isso que eu estou fazendo é arte, porque a gente tem dois polos, né? Um polo, e aí é minha opinião, né, que não sou profissional, não sou especialista, mas assim, é aquela galera que acha que tudo é arte, e aí começa a tornar aquela coisa, a pureza da arte muito fútil, vou dizer assim, talvez não seja essa palavra, mas é uma coisa banalizada, essa é a palavra. Banaliza a arte, né? E por outro lado, você tem uma elite que quer dizer para o outro que é arte. E aí ele desconsidera aquilo que ele julga não ser arte, porque ele está dentro de uma linha argumentativa, de uma cultura onde ele foi ensinado a limitar essa arte. Então, qual seria o equilíbrio? Será que tem esse equilíbrio? Será que tem esse equilíbrio? Era justamente o que eu pensei junto com você. Porque é muito relativo, né? Não sei se a gente chega numa resposta sobre o que é arte. Porque se eu for para pensar o que é música, o que é dança, é difícil chegar numa resposta. Ninguém chegou nessa resposta. Existem óticas. Não existe uma resposta. Por isso eu perguntei o que não é arte. Mas é uma questão que depende o que não é arte depende do que é, né? Porque o que não é aquilo que... Enfim. Mas pra mim, pro Mike, algo bem individual, bem pessoal, arte é aquilo que atravessa alguém. Entende? Entendo. Eu acho que o atravessamento é o que faz sentido na arte. Esse atravessamento também talvez não seja tão intenso assim. Talvez seja um parar e observar, nossa, não reparei isso ali. Porque a galera também é meio intensa, né? Meio poética, tipo assim, atravessou, mudou minha semana, meu dia. Não.
Mas talvez eu estou correndo ali, vou ali pegar um lanche para correr para a faculdade, paro e olho, caramba, deixa eu observar isso aqui. E você não acha que a gente também entra num caminho de... Isso que você falou eu achei interessante, porque a gente não entra num caminho um pouco de ativismo, assim, como a gente está num tempo de muito ativismo, a gente acaba passando isso para as nossas criações e fica algo muito, talvez, o resultado que a gente quisesse seria alcançado em algo muito mais sutil. Muito mais simples. É porque eu acho que é mais sobre uma profundidade, né? A arte ela vai imprimir muito de quem o compôs. Uhum. Então, se nós estamos num ritmo de muito ativismo, isso vai ser de alguma forma expressado naquilo que a gente fez, propôs, produziu. Né? Eu acho que é orgânico isso, sabe? O que eu sou, se eu sou muito isso, eu vou imprimir algumas coisas sobre isso. Entende? Então, acho que essa questão do muito ativismo é mais sobre quem somos do que sobre o que produzimos enquanto arte. Eu acho que é inevitável essa produção não expressar, não expor, imprimir aquilo que eu sou. Seja o que for, seja ativista, seja o que for, entendeu? Entendi. Lembrando que isso é uma ótica pessoal, né? Sim. Bom. E dentro dessa brincadeira, né, de que é e que não é, como você se descobriu como artista? Cara, eu não posso disso. Eu me descobri como artista na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Campos Elíseos, no 3º ano do ensino fundamental. Quando uma professora cismou que ia fazer uma ação na sala de leitura e que teria peças de teatro, não sei se era de 15 em 15, de mês em mês, não lembro. E perguntou quem queria, eu falei, eu quero, e desde aquele dia eu fui o Lobo Mal da Chapeuzinho Vermelho e passei por inúmeros outros trabalhos na escola, né? E aí eu entendi que eu amava aquilo. Eu sempre escolhi outros caminhos durante a adolescência, principalmente, fazer um técnico, uma área mais padrão, tradicional, fazer um técnico em gestão, por conta dessa questão, dessa dificuldade de viver e se sustentar nessa arte. Mas eu sempre me compreendi enquanto artista desde o terceiro ano. Eu deveria estar com uns 8, 9 anos. Cara, muito legal então o papel da educação, né, da escola, para você ter esse encontro. E até então você até gostava, queria, mas você não conseguia se ver, o start foi na escola. Na escola. Diante desse contato. Na escola. Depois dessa época eu nunca mais parei de ter contato com arte. E existiam muitos projetos, né? Na época tinha um projeto de escola aberta do município, que meu sábado era de 9 da manhã às 4 da tarde, tendo aulas na escola. De hip hop, de inglês, espanhol, de desenho, sabe? Então a escola foi fundamental para mim nesse processo. Por isso que hoje eu faço muita questão de estar no ambiente escolar, enquanto artista. Porque o ambiente escolar foi extremamente importante para eu me compreender e me enxergar nesse lugar hoje, entende? Legal. E a dança? A dança vem antes ou depois disso? Cara, na faculdade eu descobri uma vertente vai fazer sentido falando, uma vertente de estudo onde a dança e o teatro são uma coisa só, né? Uhum. E existe até uma indagação, quem separou a dança do teatro, né? Porque comigo foi muito junto assim, sabe? No mesmo período que eu estava fazendo teatro, eu já estava fazendo hip hop no sábado e existia uma aflição porque na igreja, na época, era só meninas que dançavam. E aí eu não podia expressar essa vontade de dançar lá. Porque homens não dançavam. E eu lembro da primeira vez que tinha 2 rapazes lá, o Reginaldo e outro rapaz que nem lembro o nome, que eles se propuseram a dançar, fizeram nem lembro o que eles fizeram lá. E aí tipo, eu falei, caraca, enfim, homem pode dançar aqui. E a gente começou uma galera de hip hop lá, se movimentar. Mas para mim foi muito junto, na mesma época. Vocês conseguiram mudar esse contexto dentro da igreja? Conseguimos. Que legal. Eu nunca fui de uma igreja extremamente tradicional.
Eu não sei o que é ser de uma igreja extremamente tradicional, que tem que usar calça comprida, saia, sabe? Então era mais fácil, mais flexível algumas coisas, dentre essas algumas coisas da dança. Então, assim, essa pergunta também eu não ia fazer, mas dentro, já que você tocou no assunto, é possível ser artista dentro de uma igreja? Eu não estou perguntando se é possível fazer arte dentro da igreja, que aí seria uma pergunta muito mais complicada. Que aí vai depender, né, de cada igreja, É possível você ter uma vida de artista pertencendo a um corpo eclesiástico? Uma instituição. Isso. Hoje em dia sim. Mas você tem que ter um jogo de cintura para muitas coisas. Hoje em dia sim. Eu não vou entrar nesse mérito de ser igreja, de estar na igreja, mas hoje eu compreendo que dentro da igreja você consegue fazer um trabalho com arte, você consegue viver como artista e fazer parte dessa instituição, né, que se identifica como igreja, mas você precisa tolerar algumas coisas, você precisa mediar isso, porque a gente tem umas instituições um pouco mais flexíveis, um pouco menos engessada daquilo que a gente, né, define como engessada, um pouco menos tradicional. Então hoje eu conheço artistas da dança, do teatro, das artes plásticas, do audiovisual, que são membros de uma instituição, de uma igreja. Sabe? Então eu entendo que é possível. Para mim foi bem complicado. É muito bom ouvir isso porque, assim, eu não via essa possibilidade, mas eu também não estou dentro muito desse contexto, né? Então, assim, é muito bom ver que as coisas mudaram, né? Pelo que você está me apresentando, as coisas mudaram para melhor. Porque, assim, a questão da tolerância também eles vão ter que tolerar o artista. Então, um tem que tolerar o outro mesmo, né? O próprio termo já diz, você tolera, né? Mas, só de ser possível, eu já acho um grande avanço, né? Um grande avanço. Muito legal isso. E lembrando que ser possível não é fácil. Não é ser de bom, mas é possível. Sim, é possível, não é fácil. Não é fácil. Tem uma galera que se propôs para conseguir ir, e é lindo. Aí vai muito dos princípios e das questões de cada um. Enfim, cada um tem por si de ideologias, de entendimento. Isso não é um pouco, não é limitante? Será que vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que realmente, eu quero fazer isso e aí para fazer isso eu não vou poder mais estar aqui? Ou na verdade não é nem, eu acho que, não sei, né? Mas eu acho que também não é nem uma posição da pessoa, é a posição realmente do corpo que fala, cara, isso daqui pra gente é demais e não dá. E a pessoa se retira. Tem várias formas de mandar uma pessoa embora, né? Mas a história é tipo, Ed, porque tudo pode acontecer. Pode também não ser nada disso, né? Exatamente. Que legal. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então vamos voltar aqui para a dança. Você disse que você não consegue diferenciar, né? Fazer essa dissociação de dança e teatro, porque você até falou uma pergunta interessante que eu nunca tinha escutado, quem separou a dança do teatro? Mas e você? Você teve primeiro contato com o dançarino ou com o ator? Como ator. Como ator. A dança é algo muito novo para mim. A dança é um trabalho de pesquisa para mim. Na verdade, assim, porque a gente entende a dança como aquelas modalidades que nos apresentaram, né? O exemplo, cara, você dança um jazz, você dança um hip hop, você é das urbanas e tal. Sendo que eu ouvi uma coisa esses dias, que é até interessante falar, tipo assim, deram a primazia do movimento para o bailarino. Só que o movimento é para além da dança de repertório, de modalidades que a gente compreende e que a gente entende hoje. Eu me vejo enquanto um pesquisador dentro do movimento. Então a dança seria um movimento. Então é impossível um teatro sem dança. É impossível dentro dessa concepção. É impossível um teatro sem dança. Ainda que esse teatro seja todo parado. Porque parar também é se mover.
estar parado para me Ah, escrever. meu fundo agora, graças a Deus eu não tô vendo nada ali atrás. É tipo um teatro mesmo aqui, fundão preto, que a gente fica até menos tímido, né? Sim, Porque não vê nada, não vê ninguém olhando as merdas que tá falando, então a gente fica mais à vontade. Eu tô bem tranquilo, que não acendam as músicas. Não acende não, por favor. Mas é isso, assim, eu me vejo um cara dentro da pesquisa do movimento em dança contemporânea. Por que em dança contemporânea? Porque a dança contemporânea traz essa ideologia, né? Essa mentalidade do movimento enquanto objeto de estudo, e de possibilidades e de características desse movimento. É para além de um repertório, de uma Titi, de uma arabesque, de um grande, enfim. A dança contemporânea parte do que ela quiser. Isso pode ser uma questão interior, como pode ser uma questão externa. Ela se relaciona com o que ela quer. E o trabalho que você desenvolve hoje é totalmente consciente da dança. Essa consciência da dança como parte essencial do teatro. Da cena em si. E totalmente consciente das valências que essa dança exige do intérprete. Um exemplo o que eu preciso para me mover e para ampliar as possibilidades? Eu preciso de amplitude, eu preciso de força, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de eixo, eu preciso de uma série de coisas. Então a gente estimula e desenvolve isso. E a movimentação, a coreografia, a escrita corporal é um resultado desse trabalho de preparo físico e de preparo, enfim, para a performance em si. Então assim, é totalmente consciente desde a dança sendo regente dessa cena, né, quanto a consciência desse intérprete enquanto preparado e pronto para essa performance. A questão da resposta do corpo para aquilo que ele quer alcançar. Exatamente. E é algo dificílimo, né? E aí está o caminho, né? Aí está a pesquisa. Hoje, aqui no espaço, a gente estuda o gesto como regente da cena. Hoje os nossos intérpretes, eles não têm um texto para ser decorado. Ele tem uma série de ações. Esquisito? Não. Tem certeza? Mas vamos lá. A gente está aqui no Catarse Ateliê. Boa! Gostei. E aí fala a ideia, a concepção de criar aqui esse espaço, fica aqui em Duque de Caxias, né? No Rio de Janeiro. E como é que foi criar, né, esse lugar? Como é que foi essa ideia? Como é que fala um pouco aí? Então, eu finalizei o bacharelado em artes cênicas, a faculdade me deu um contato muito intenso com a pesquisa, e aí eu senti que isso acabou, né? Você se forma na faculdade, e aí você vai para o mercado, você vai fazer teste de elenco, enfim, eu sempre fui da sala de aula, na faculdade a minha intenção sempre foi dar aula. E aí, dentro disso, eu falei, cara, eu não quero deixar de ser um artista pesquisador. Mas também não quero ter isso quanto título, né? Você tem muito título por aí, sou artista pesquisador. Qual é a sua pesquisa? Pesquisa em movimento. Mas qual é a alimentação disso, né? Qual é o recorte disso? E aí eu comecei a pesquisar comigo, entender dentro do material e dentro de tudo que eu colhi na faculdade. Eu comecei a me perguntar o que eu queria pesquisar. E aí eu cheguei nesse relacionamento intenso, nesse casamento com o gesto. Eu falei, cara, a cena pra mim é gesto. Eu comecei a buscar algumas referências dentro de gesto. E aí veio a possibilidade de ter um espaço, né? Eu já fazia um trabalho na prefeitura, então eu já tinha basicamente um trabalho se iniciando ali no espaço público. E eu falei, cara, eu preciso desse espaço, preciso ter um espaço que se eu preciso passar a madrugada pesquisando, eu posso. E aí calhou de isso combinar com uma amiga, a Raiane Zaghini, que ela estava dentro de uma pesquisa em sonoridades. Ela é musicista. E aí a gente conversou e falou, vamos começar. Ela, vamos, tem coragem? Eu falei, eu tenho, vamos começar. E aí aqui nós estudamos no que diz respeito à cena e gesto, e movimento, perdão. A gente estudou o gesto como regente dessa cena. Então aqui o intérprete, o ator, enfim, ele vai ter uma série de ações físicas e a partir dessas ações físicas nós entendemos o que esse corpo quer escrever. E daí sai o obrador e tudo que a gente está propondo aqui. O que o nosso corpo tem enquanto registro, né?
Fala-se muito de memória muscular, que memória é essa, o que se tem nessa musculatura, o que a gente precisa imprimir, que tensão é essa que esse corpo traz, ou que relaxamento necessita esse. Então, a partir daí, a gente cria e compõe narrativas sendo regidas por esse corpo. Cara, muito legal o trabalho. E você falou de Logradouro, fala um pouco pra gente dessa peça. Cara, essa peça foi uma viagem, uma das maiores viagens, assim, sabe? Eu estava estudando Grotowski, desse Jason Grotowski, e ele fala do teatro pobre, que é um teatro sem grandes recursos, é um teatro onde o ator basta. Você tem um ator, você tem uma luz estática, a coisa acontece, né? É muito para além disso, né? Sim. Mas assim, o que a gente se apegou nessa ideia. Minimalista, né? Minimalista enfim. E aí, eu pedi para que os atores criassem histórias. E eu falei, se eu criar histórias, eu vou colocar todas essas histórias dentro de um mesmo contexto. Eles não sabiam qual era o contexto. Eles criaram as histórias, personagens e tal. E aí eu coloquei, está acontecendo uma guerra civil. O único lugar que eles acreditam que tem paz é dentro de uma igreja sucateada. E eu comecei a fazer eles visualizarem essa igreja. Essa igreja nem tem o teto todo, porque já foi bombardeada por vezes e tal. Mas ali é um lugar de paz para eles. E aí dentro disso a gente começou a costurar. E aí eu falei, cara, me pega essa ideia do espaço alternativo do teatro, sabe? Sair da caixa cênica e do palco italiano. Eu gosto do teatro interativo. Eu gosto do teatro performativo. É um teatro que pode ser regido por N fatores que não necessariamente é o texto que eles vão decorar essa fala. Eu sempre fico nesse lugar desse texto. Eu tenho uma ideia de uma arte que vai até o público, né? Para esse território aqui especificamente. Porque o nosso público talvez não vá atrás da arte, ele não vá buscar arte. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso em salas, em qualquer lugar. Foi a primeira proposta do Logradouro. Eu falei, mas como que eu vou iluminar isso? Tem que ser uma iluminação que as pessoas sintam. Não posso colocar ligar a luz no espaço. Aí veio a ideia das velas, que não é uma ideia nova, né? Já houveram outros espetáculos ao longo do mundo por aí. Vou saber precisar especificamente qual. Mas eu falei, cara, eu quero que esse espetáculo seja todo iluminado com velas. Eu quero que as pessoas sintam calor assistindo o espetáculo. E aí a gente começou essa pesquisa, né, desse braço, desse fogo e tudo mais, e desenvolvemos esse espetáculo. Por conta de captação, nós precisamos ir para o palco italiano. E essa é a nossa realidade. Precisamos ter dinheiro, vamos fazer o quê? E aí a gente montou uma luz em cima disso, que também foi muito bacana. Mas eu confesso a você que as velas é o grande... acho que é o grande elemento da peça, assim, sabe? Você falou que a ideia central... Duas coisas aí que, calma aí, é muita coisa para falar. Primeiro, você criou uma peça a partir de histórias soltas, você na verdade costurou as histórias, então assim, não partiu de um roteiro, né, pronto, então você tem ali várias cenas, histórias soltas ali, você vai ter que criar, dar uma coesão, né, um nexo causal para aquilo ali estar tudo no mesmo espaço. Então essa é a primeira coisa que você falou que eu achei muito interessante das histórias, né? A segunda coisa que você falou também que eu achei interessante, que é o lugar que eles tinham paz. Sim. E aí, a pergunta, a paz, né, ela é uma coisa totalmente voltada para a ordem, né? É ordenado e retidão, né? Porque, tipo assim, o que é o conceito de paz? É uma coisa totalmente voltada para a justiça e ordenado. É uma coisa ordenada. E aí, mais uma provocação. É possível permanecer num lugar com paz? Ou será que a gente não suporta esse lugar? Baseado em Logradouro? Baseado no que você quiser. Vou falar baseado em Logradouro. Ótimo. Não é possível. Baseado em Logradouro. Ok? Não é possível. Não é possível.
Eu acredito que o estado de paz ele chegue, mas eu não acredito nele como permanente. E essa foi uma das provocações para a construção do roteiro da peça. E aí, cara, vamos lá. Você está falando o seguinte, que não é possível, né, falando sobre a perspectiva de logradouro, que não é possível permanecer nesse ambiente em paz e que e aí eu quero juntar essa ideia com escassez. Aí teve. Por quê? Porque justamente isso, por exemplo, eu vejo na minha cabeça louca como um desdobramento de logradouro. Porque o que acontece? Logrador é o cara que eles estão num ambiente de paz, mas na verdade eles estão ali, né, muito loucos, sem dar spoiler, já dando um pouco, mas assim, e no final o negócio é meio confuso, porque que paz é essa, né? Onde está todo mundo inquieto, é possível isso, esse lugar, ele é real, ele é possível, e se é possível, será que a gente fica nele? E aí você vai para uma ideia de escassez, que é justamente aquilo que eu não tenho é o que me move. Sim. Aquilo que eu não tenho é o que me forma. Eita, mais profundo ainda, hein? Eu sou baseado no que eu não tenho. Eita. Se eu não tenho, eu preciso buscar. Se eu preciso buscar, eu preciso me mover para que eu tenha. Se eu tenho tudo, já está tudo pronto. Eu não busco nada. Não tem. Está tudo ali. Está tudo em paz. Olha. Então eu preciso não ter para eu viver, para eu me mover, para eu fazer acontecer, para eu buscar, para eu ter direção. Uau! No final da vida o que te marca é o que você não teve, não é o que você conquistou. É aquilo, talvez preparar para a próxima geração, para as pessoas que virão, porque na verdade no final é isso, né? É uma coisa que você chega à conclusão, não vou conseguir tudo, mas eu posso pelo menos ter esse último olhar do que eu não tive, mas existe uma esperança para que exista no futuro. Exatamente. E escassez, o gostoso desse experimento é que assim, a pesquisa está sendo muito externa, né? Então a gente traz alguns fatores que foi colhido numa escola municipal de educação de anos iniciais, sabe? Cara, isso aí é um dado que eu também não tinha, tá vendo? No pré. Escondendo elementos de mim, esse trabalho. Sabe? Assim, você traz histórias reais dos intérpretes ali, biodrama, quando não existe personagem e o Mike, o Igor vai falar. Uau. Sabe? E a ideia não é tipo assim, poxa, que triste, a gente nunca vai conseguir nada. Não, a ideia é tipo assim, cara, eu ouvi uma frase essa semana que tem muito a ver com escassez, que é, calma, tudo é urgente. Ou seja, se tudo é urgente, Escassez tem um pouco disso. isso traz um descanso. Nossa, muita coisa. Né? E às vezes é o que nos falta, né, cara? É a consciência da morte. A gente vive como se não fosse morrer, né? E aí quando chega no final não conseguiu tudo, é óbvio que você não vai conseguir tudo, porque você vai morrer um dia, né? E você não aproveita também, né? Porque existe uma pressa nisso. Existe uma pressa. Sabe o que me fez escrever escassez? Posso contar um segredo aqui? Pode. Meu nome negativado. Teu nome negativado? Aham. Sério, cara? Sério, cara. Nossa, tá vendo só como quando o cara é artista em outro livro, teve escrito escassez há anos atrás. O artista pega um problema e transforma num experimento cênico. Eu poderia ter escrito escassez há algumas décadas. Cara, porque assim, se negativou é porque você não consegue alcançar ali. E quando não, então, cara, eu posso cooperar com a escassez. E quando você limpa e suja de novo, é a busca pelo nome limpo. Tô achando que foi buscar em uma parada filosófica. Não, é a busca pelo nome, é totalmente real. Todo mundo vai se identificar. Cara, nem sempre é uma viagem, cara. Nem sempre é uma viagem, tem coisas que estão ali, sabe? As pessoas precisam alcançar o que você quer dizer. Nem sempre é uma busca
nossa, vou fazer um experimento baseado em Nietzsche e sei lá, em Freud, não sei o que. É bom. Mas tem vezes que você tem que pegar a imagem da árvore do pé de goiaba da casa da sua avó. Não, isso é incrível, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que é simples, ela alcança todo mundo. Uma criança está em busca de algo, uma pessoa idosa está em busca de algo. Se ela não está em busca, é porque ela já está morta, né? É isso. Morreu. Isso eu acho que é a definição de vida. O que é a vitalidade? Você está se movendo em busca de algo, né? E quando eu dou alguns cursos, ou estou conversando, compartilhando algumas coisas com a galera de criação, eu falo sobre isso. A gente, enquanto criadores, a gente precisa ter entendimento de quando você vai numa busca muito profunda, de conteúdos muito rebuscados para criar, que é interessante, por vezes você precisar, e quando você vai numa busca de muito real. Entende? É profundo eu estudar a ideia de Karl Marx. Mas não é profundo eu observar o trem passando aqui na estação de Caxias lotado. Por quê? Às vezes o tem trem... total conexão com a ideia de Karl Marx. Às vezes o que o Marx não vai conseguir me dizer, essa imagem, enquanto artista e criador, vai conseguir me dizer. Sabe? E a importância do trabalho de pesquisa, de encarnação cultural, para que você possa falar a linguagem que a pessoa vai compreender, né? Parece com alguém isso. E tirando o Escassez, que vai ser agora no final de julho, quais são os próximos trabalhos? Você tem algum trabalho que você está pensando em fazer daqui para o final do ano? Cara, tô grávido, né? Tô grávido. Fala pra você, tô gravidão. Tá saindo pro fim do ano do LAN, que vai juntar uma galera do Grupo Subjetivo, uma galera do Catarse. E a gente vai montar um espetáculo com uns 15 atores em cena, que fala sobre a poética da ovelha, cara. Poética da ovelha? Da ovelha. Eu tô tentando dar uma estudadinha em biologia e... Mas dentro de um contexto religioso? Zero religião. E só ovelha animal mesmo? A ovelha animal mesmo. E tem como não entrar na religião aí? Não sei. Se você quiser olhar com um olhar religioso, aí é uma questão sua. É porque, na verdade, o que acontece? A ovelha, ela simbolicamente, ela tem essa carga que até quem não é cristão, a primeira coisa que eu acho que vem, eu não sei também, porque eu tenho esse olhar crente, né? Mas assim, e até porque o nome é lã, né? Não é ovelha. Exatamente. E em nenhum momento vai ter ovelha na cena. Pronto. Já deu spoiler. Mas a lã é o fruto da ovelha, cara. Exatamente. Então fala de exploração. Fala. Tá vendo? Fala do fraco e sustento forte. A ovelha depende de um pastor. Se tiver bananinha no campo, ela vai morrer. Ela não sabe o tempo de parar de comer. Ela vai comer demais. Olha só que pergunta que me veio agora. Eu nem sabia dessa peça, desse trabalho. Fiquei interessado agora. Mas olha só. Como era a vida das ovelhas antes do pastor? Eu sei lá. Mas elas não morriam. Será que isso tem a ver com adaptação? Porque será que ela precisa mesmo dessa figura? Ou será que impuseram isso para ela? A vida dela, dentro de um contrato social, parece ser melhor. Com certeza, eu, se fosse uma ovelha, queria um pastor na minha vida. Mas isso não é essencial para a vida dela, talvez. Sim. Porque ser pastor é uma construção cultural. Sim. Mas a peça não está nessa viagem, não. Essa viagem é sua. Não, total minha. Pelo amor de Deus. Eu já estou viajando demais nessa peça. Mas olha só, por isso que eu estou falando, é dificílimo falar de escassez e de lã sem que você esteja metaforicamente batendo em estruturas de exploração que acaba sendo alguma das instituições religiosas. Não estou falando nem de religião A, de religião B. Estou falando de religião mesmo. Mas eu acho que o meu trabalho está muito voltado para essa temática. Tudo que eu falo, fala sobre essa exploração.
sobre essa necessidade de fazer, realizar, ter. Se você pegar todos os meus trabalhos, eu falo sobre isso. Sobre alguns estigmas que você precisa produzir, você precisa ser produtivo, você precisa trabalhar, você precisa buscar, você precisa fazer. Eu acho que esse é o meu lugar mesmo de trabalho, assim. Eu vou colocar 12 intérpretes numa praça com mochilas fazendo uma performance para dizer super motivo, tirando as pessoas que precisam produzir, precisam fazer. Acho que isso tem a ver com o meu trabalho em si, falar sobre. E isso, e assim, olhando também já pelo outro lado, não querendo só olhar, ser pessimista, não dá um sentido para a ovelha a produção de lã? Ela não está tornando a vida de alguém útil, ela encontrou... Não. E aí, nesse lugar é o lugar da pesquisa, da lã. O quão vulnerável ela é, mas um casaco de lã no frio te protege da frieza. Então, em lã a gente vai ter um povoado, não vou colocar muita, não vou dar muito spoiler. Sistemicamente, socialmente, frágil, mas que sustenta uma outra coisa. Porque assim, a lã, ela te protege da frieza, né? Mas ao estar protegido da frieza, eu me afasto do outro. Sim. E será que eu não teria que estar me aquecendo no outro, em vez de estar me aquecendo na exploração de uma ovelha? Mas aí é o que demanda de mim me aquecer do outro, e o que demanda de mim explorar uma ovelha. Que também é o outro também. Que também é o outro. Essa é a viagem é nesse lugar aí. Show! Então temos novidades aí no final do ano, lã. Cara, tem uma coisa que eu vou colocar agora, porque o Mike é o cara que escreve coisas tristes. Lã não vai ser triste. Você acha que você escreve coisas tristes? Eu acho. Eu não vou escrever coisa feliz, não. Mas, olha só, eu estou querendo acabar, mas não tem como. A tristeza, ela não é um estado de percepção do espectador. Por exemplo, eu morro de rir com coisas que muitas pessoas acham triste. Está próximo, eu não sei porque eu não estudei, mas está próximo essa coisa a tragédia e o humor. E a comédia. A tragédia e a comédia são as máscaras do teatro. Sim. Elas se relacionam diretamente. Dar a oportunidade do cara rir de si mesmo, no ator, e aí sim é o movimento de catarse. Exatamente. Nossa, tem que muita legenda. Façam perguntas para ele quando não entender esses termos, porque ele é muito simples, mas eu gosto de complicar. Aí tu faz só as perguntas para mim. Claro, eu não sou professor. Tá ótimo. Mas é isso, é esse lugar. Não vai ser triste no sentido literal mesmo, assim, sabe? De alguém que morreu. Eu vou tentar não fazer ninguém morrer nessa peça. Vai tentar. Vou tentar. Não, e isso é muito maneiro, porque dentro de todo o spoiler, todas as dicas que você deu, é um marketing, né, muito pesado isso que você está fazendo agora, porque como é que o cara vai conseguir trabalhar isso sem ser triste? Sem ser triste. Puta merda. A pesquisa está aí. É melhor pesquisar os gestos, né? É melhor pesquisar os gestos. Mas vai dar certo, vai dar certo. Se eu não der conta, eu chamo mais galera aí para escrever para mim. Gente, uma entrevista com o Mike é muito pouco, a gente vai terão outras. Algumas outras, né? E, cara, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Adorei estar aqui gravando esse primeiro episódio da segunda temporada do Papo Reto. E é isso. Eu quero te agradecer, obrigado pelo espaço e até a próxima. Cara, obrigado. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Valeu, gente. Fui.